o autêntico serviço gerado pela salvação. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, Nova Versão Internacional. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Glória a Deus. Maravilha. Igreja Santa, povo abençoado, selados com Santíssimo Espírito prometido por Deus, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Povo abençoado, igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo. Meus amados irmãos, hoje vamos falar a respeito do serviço que nós oferecemos ao reino de Deus. A nossa mente foi salva pelo Evangelho, ou seja, ela foi resgatada de todos os conceitos humanos, sejam conceitos religiosos, seja o conceito do ateísmo, do agnosticismo, enfim, desses tipos de raciocínios que são contrários ao Evangelho, filosofias humanas em geral que são contrárias à palavra. A salvação da mente consiste nisso, no resgate da nossa mente, né? Porque, veja, no meu caso, falando da minha experiência pessoal, eu fui religioso praticamente por 20 anos, claro, se contar desde a minha tenra infância, né? Então eu passei 20 anos dentro da religião porque eu fui levado pela minha mãe para a religião. Fui batizado católico, batizado entre aspas, né, católico, criancinha de colo. Pouco tempo depois a minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal. Obviamente, sendo filho, fui levado por ela e cresci naquele meio, né? Então, se contar desde esse período de batismo, entre aspas, católico, até o início do despertamento da graça na minha vida, foram um pouco mais de 20 anos. Então a minha mente estava impregnada de raciocínios do sistema religioso. Primeiro do sistema pentecostal, né, já que eu não tive tempo de absorver pensamentos do sistema católico, né, mas eu fui criado ali no sistema pentecostal. Então a minha mente absorveu muitos daqueles raciocínios. E depois eu passei um período de igreja batista, frequentei por um tempo igreja adventista, né, não cheguei a ser membro ativo, mas frequentei por algum tempo. Então eu estive ali no meio do sistema religioso absorvendo muitos raciocínios. Entende? Então, a minha mente estava impregnada daquilo. E a revelação da graça então chegou para salvar a minha mente daqueles conceitos. Entende? Então houve a salvação da mente pela revelação do verdadeiro evangelho. E aí a mente de Cristo começou a ser moldada na minha mente. Como nós estudamos recentemente, a mente de Cristo em nós é o quê? É o raciocínio do novo pacto. Entende? Ter a mente de Cristo é ter a mente da nova aliança. A mente que pensa o que Jesus fez na cruz, as consequências da sua morte, da sua ressurreição, da sua segunda vinda no ano 70. Isso é a mente de Cristo em nossa mente. Entende? Então a nossa mente foi salva. A mente de Cristo começou a ser moldada em nós. Aí na outra semana nós falamos a respeito de ter luz nos olhos, que também é uma consequência dessa libertação, né? Ter os olhos iluminados é ter a sua mente salva, é ter a mente de Cristo em sua mente. E aí nós aprendemos o que é viver então uma vida nova a partir disso. É maravilhosa a vida nova, verdadeira. Como nós vimos, não é a vida nova religiosa que eles dizem, que na verdade não é nova, né? Porque a religião está fundamentada no sistema antigo, do antigo pacto. Então não é uma vida nova no sentido bíblico real, né? Então a verdadeira vida nova nós passamos a viver com a salvação da mente. Então foi isso que nós estudamos há 2 semanas. E na semana passada nós falamos a respeito do alicerce da verdadeira vida cristã, que é a cruz. E você só entende que o alicerce da sua vida é a cruz, ou seja, é a graça, né? Em outras palavras, é a graça. Você só entende isso quando o verdadeiro evangelho te é revelado. Vocês percebem que tudo isso é consequência da salvação da mente? Então, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, porque só ele tem esse poder, né? Então as fortalezas são destruídas em nossas vidas, seja do ateísmo, do agnosticismo, das religiões em geral, tá? Seja qual for o segmento religioso. Quando a graça vem e derruba essas fortalezas, acontece a salvação da mente. A mente de Cristo
em sequência, é criada em nossa mente, nossos olhos são iluminados, nós passamos a viver de fato a vida nova prevista pelo Evangelho, tá? E nós então enxergamos a verdadeira base da nossa vida, que é a cruz. Consequentemente, é a graça de Deus, porque a graça foi estabelecida na morte e ressurreição do Senhor, né? Então, em nosso estudo de hoje, nós seguimos com o raciocínio agora falando a respeito do serviço. Porque o verdadeiro serviço ao reino de Deus que nós prestamos vem através da revelação da graça. Entende? Você não consegue servir a Deus de maneira verdadeira estando no sistema mundano religioso. Eu te pergunto, amado, você que hoje já está em graça, glória a Deus por isso, né? Eu te pergunto, você conseguiria ser um verdadeiro servo do Senhor na acepção da palavra estando no sistema? É claro que não. Sabe por que você não conseguiria? E você não era, você que veio do sistema como eu vim, nós não éramos servos verdadeiros do Senhor. Por quê? Porque a nossa vida era servir a um sistema. Entende? Nossa vida era servir a uma convenção pentecostal, tradicional, batista, Igreja Universal, Assembleia, sei lá qual for o segmento, né, católico, ou religiões de matriz africana, como se diz, né? Umbanda, Quimbanda, e por aí vai, né? Existem diversos segmentos também. Não importa o segmento religioso que você pertencia antes da graça. O fato é que antes você não era servo de Deus, você achava que era. Eu achava que era. E eu era um religioso ferrenho. Eu posso dizer, amados, parafraseando o apóstolo Paulo, eu posso dizer que eu também era um fariseu, né? Claro, não no sentido literal de ser um fariseu, mas no sentido figurativo, né? Ou seja, eu era uma pessoa muito envolvida com o sistema e queria viver todas aquelas diretrizes religiosas ao pé da letra. Então eu era um camarada ali que vivia à risca tudo aquilo, os mandamentos e todas as cerimônias, não queria perder nada, até porque eu exercia já liderança no sistema religioso, né? Desde novo, 15, 16 anos, eu já estava na liderança de grupos de adolescentes, então eu tinha toda aquela diretriz na minha vida, minha mente era totalmente tomada por aquilo. Então não faltava nenhum culto, qualquer que fosse a reunião. Para mim, amados, no meio do sistema, principalmente na época da Igreja Batista, praticamente não tinha vida fora da igreja. A minha mãe, por exemplo, é testemunha disso. Porque a minha vida a semana toda era igreja, igreja, igreja. Principalmente aos domingos, porque durante a semana tem outros afazeres, né? Tinha escola na época, depois passou a ter trabalho. Mas mesmo assim, era trabalho ou estudo, igreja. Trabalho, estudo, igreja. Porque tudo eu estava envolvido. E aos domingos muito mais. Porque era o culto, entre aspas, de manhã. Antes do culto, aliás, era o estudo, né? Que inclusive eu era um dos ministrantes. Eu era professor da escola bíblica ali dos adolescentes. Então, antes do culto, era o estudo às 8 da manhã. Às 9 horas o culto. Aí acabava o culto por volta de 11h30. Aí, no caso, tinha um ensaio ali do coral, ensaio da banda. Aí eu voltava para casa, tomava um banho, engolia comida. 2h30, 3 horas eu voltava porque tinha um ensaio não sei do quê. Aí eu voltava para casa, tomava outro banho. 18 horas estava lá porque tinha a escola dominical da tarde. Olha só. Então eu não respirava os domingos. Era uma vida farisaica mesmo. Então, a graça do Senhor libertou a minha vida de tudo aquilo. Foi a salvação da mente e me tornou de fato um verdadeiro servo do Senhor. Porque eu deixei de servir a sistemas, eu deixei de servir a religiões e passei a servir o reino. Este é o verdadeiro, o autêntico serviço que a salvação da mente gera em nossa vida. Então vocês podem notar o apóstolo Paulo falando aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo. E deixa eu falar uma coisa para vocês, a palavra servo aqui no texto em grego é escravo. Olha a profundidade disso. Escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Por que isso? Porque servir o reino de Deus tem que ser uma vida de dedicação plena, de envolvimento no dia a dia. Mas veja, mais uma vez, não é envolvimento religioso. Tá? Vamos desenvolver esse raciocínio aqui ao longo do estudo. Tá? Então, abençoados, você pode pensar assim, vocês podem pensar assim, né? Mas, irmão Cristiano, a palavra diz que, na verdade, nós não somos escravos mais, somos filhos. Irmãos, isso é verdade. Vamos ler aqui Gálatas 4, 7.
Assim, você já não é mais escravo, mas filho. Olha só. E é o próprio apóstolo Paulo que está falando isso aqui, que escrevendo no caso. Nós acabamos de ler Paulo se dizendo servo, escravo de Jesus Cristo. E o próprio Paulo escrevendo aos Gálatas diz, assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Irmão Cristiano, o Paulo está se contradizendo? Amados, é evidente que não há qualquer contradição. Porque aqui depende do ponto de vista. Observem bem, quando Paulo fala aqui aos Gálatas que vocês já não são mais escravos, são filhos, o Paulo está fazendo um contraponto em relação à lei. Ou seja, ele está dizendo que eles não eram mais escravos da lei, da religião. Por que Paulo escreveu isso aos Gálatas? Porque os Gálatas, assim como as demais igrejas, viviam sendo invadidas por pessoas com raciocínio religioso, querendo que os Gálatas e as demais igrejas vivessem debaixo da religião judaica, debaixo da lei. E veja, mesmo quem não era judeu, porque antes da cruz, a obrigação de cumprir a lei era dos judeus. E esses judaizantes que viviam dentro das igrejas ali pregando a lei, eles queriam que inclusive os gentios praticassem a lei também. Então não só os judeus, mas os gentios que pertenciam àquela comunidade cristã ali, eles diziam que todos deveriam cumprir a lei. E aí o apóstolo Paulo então está fazendo um contraponto. Você já não é mais escravo, ou vocês, igreja dos Gálatas, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Isto em relação à lei. Ou seja, você, eu, minha esposa, todos nós não somos escravos de qualquer religião. E observe uma coisa que eu sempre digo e vou repetir. A religião cristã, ela é uma extensão do Antigo Pacto. Aliás, deixa eu colocar entre aspas, né? A religião cristã, entre aspas, é uma extensão do Antigo Pacto. Porque o raciocínio deles está todo impregnado, ou os raciocínios, né? Vamos colocar no plural, porque a religião chamada cristã tem incontáveis segmentos, a começar pela Igreja Católica Apostólica Romana e todas as suas filhas, né? Todas as igrejas chamadas protestantes, em todos os seus incontáveis segmentos, como eu disse. Então são muitos raciocínios, muitos pensamentos contrários ao verdadeiro evangelho. Então veja, ali há uma escravidão ao Antigo Pacto. Porque por mais que ninguém esteja debaixo da lei de fato, né? Porque Cristo foi o fim da lei, só que a lei ainda impera na mente. Veja, não de fato, tá? É bom deixar isso claro. Cronologicamente, claro, a lei já foi abolida, cumprida, ponto final. Mas ela influencia a mente. Porque as pessoas buscam lá no Antigo Pacto esse estilo de vida religioso. Por exemplo, dar importância a templos construídos por mãos humanas. Isso vem da onde? Vem do sistema judaico. Porque a adoração do sistema judaico, dos judeus ali, era o quê? Era uma adoração dentro do templo ou voltada para o templo. Então, a adoração, por exemplo, ela tinha um gestual, né? Eles se ajoelhavam, colocavam o rosto em terra, como se diz, né? Então, eles colocavam o rosto no pó da terra. Sabe aquele conceito de ajoelhar e encostar a testa no chão? Inclusive, muitos muçulmanos hoje têm isso, né? Eles até se orgulham de ter uma feridinha na testa. Por quê? Porque essa feridinha na testa aponta que ele é uma pessoa de oração, uma pessoa de adoração. Então ele ajoelha, encosta a testa no chão e fica aquela marca. Então os judeus tinham esse mover também. A adoração era isso, voltada para o templo e fazia de joelho, colocava a cabeça no pó da terra. Essa era a adoração religiosa. E havia então esse endeusamento, por assim dizer, do templo de Jerusalém. Então essa visão templária vem de onde? Do Antigo Pacto. Vocês podem notar que as pessoas hoje dizem que Deus se manifesta no templo que elas frequentam, sendo que a Bíblia diz que não. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está lá. Deus não tem compromisso com aquilo ali. Mas eles dizem que tem, porque é uma visão do Antigo Pacto. Outro exemplo, essa visão de ser pecador. Já falamos muitas vezes aqui sobre isso, né? Pergunta para qualquer religioso se ele é pecador. Ele vai dizer que é.
Você está negando o que Jesus fez por você. Porque a palavra diz em Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, que o Senhor, por sua morte, aniquilou o pecado. Ou seja, ele acabou com a condenação do pecado. Então, a partir da cruz em diante, nenhum filho, nenhum eleito de Deus é pecador. Quer entender isso? Vou deixar na descrição do vídeo no YouTube, pela gravação, o link da nossa playlist sobre o pecado. Você tem que entender isso, meu irmão. É fundamental você compreender isso. Porque você se confessar como pecador é negar Jesus. Mas as pessoas na religião vivem negando Jesus. Porque o líder religioso pergunta, você é pecador? A pessoa diz, sou, levante a mão quem é pecador. Aí, ao mesmo tempo, a pessoa se diz nova criatura. Porque no mesmo culto, o pastor diz, você é pecador? A pessoa diz, sim. Aí no mesmo culto, ele pergunta, você é nova criatura? Eles dizem, sim. Não faz sentido algum. Você não pode ser pecador e nova criatura ao mesmo tempo. Nessa playlist está a explicação completa sobre isso. Ou você é pecador, ou você é nova criatura. Tá? Não vou me estender nisso, porque o assunto, evidentemente, não é esse hoje. Tá? Eu só estou exemplificando raciocínios que vieram do Antigo Pacto e estão até hoje na mente das pessoas. Então, o pensamento templário, o pensamento de ser pecador, o pensamento da dependência de cerimonialismos, tudo isso vem da Antiga Aliança. Então, isso é escravidão. E Paulo fala, não, vocês não são mais escravos. Mas ele está falando em relação à lei, em relação a qualquer que seja a religião. Nós não somos mais escravos, somos filhos. Mas nós servimos, porém não a religião. Servimos a Deus. Servimos ao seu reino. Então, como eu sempre digo, nós somos filhos que servem. Percebeu? É o que você é. Você é um filho, uma filha de Deus que serve, mas você não serve à religião. Não. Esse é um serviço ultrapassado. Você serve ao reino de Deus. Perceberam a diferença? Então, repito, somos filhos que servimos a Deus, não mais a religião. A escravidão da religião caiu por terra em Cristo. Olha só o que Paulo fala, gente. Nós lemos aqui o versículo 7, né, de Gálatas 4. Vamos ler um trecho do contexto a partir do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá. A partir de agora, nós vamos ver como Deus não quer ser servido. É bom você entender isso, tá? Porque para você entender como Deus quer que você o sirva, você tem que entender como ele não quer ser servido. Então vamos ler o contexto do versículo 7. Vamos lá. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O que Paulo está dizendo? Olha, nós somos herdeiros. Só que antes da cruz, nós éramos, entre aspas, menores de idade. Por quê? Porque nós éramos conduzidos por um tutor, por um aio, por um administrador, que figurativamente aqui era a lei. Então Paulo está exemplificando, olha, os judeus viviam debaixo da lei e eles eram conduzidos por ela. Então, quem estava debaixo da lei era menor de idade, entre aspas, tá? Ou seja, mesmo sendo filho, não havia diferença para um escravo, porque o filho, sendo herdeiro, sendo também menor de idade, ele não tem acesso à herança do pai. Está entendendo a figura de Paulo aqui? Então Paulo está usando a experiência dos judeus que viviam debaixo da lei para cumpri-la e dizendo o seguinte, olha, antes da cruz sim, todos estavam debaixo da lei, os judeus inclusive para cumpri-la. E deixa eu abrir um parêntese aqui, tá? Quando eu digo todos, é todos mesmo, tá? Porque você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, e os gentios? Eles não estavam debaixo da lei? Para cumpri-la, não. Deus não deu essa incumbência para os gentios. Mas eles estavam debaixo da lei no sentido do pecado. É bom que isso fique bem claro. Irmão Cristiano, quem estava debaixo da lei? A resposta depende do ponto de vista. Do ponto de vista do pecado, toda a humanidade estava debaixo da lei. Porque a lei veio diagnosticar a condição pecaminosa de todos os homens. A comprovação bíblica disso está em Romanos, capítulo 3. O apóstolo Paulo fala, todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Careciam, no caso, né? Então, todos, o sentido ali é judeus e gentios. O contexto deixa isso muito claro. Paulo fala, tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, ou no caso nasceram, né? Debaixo do pecado antes da cruz. Então, do ponto de vista do pecado, todos, judeus e gentios, estavam debaixo da lei. Toda a humanidade, todas as etnias. Agora, do ponto de vista do cumprimento, da observância da lei, não. Apenas os judeus tinham esse chamado a cumpri-la, tá? Então, Paulo está desenvolvendo esse raciocínio aqui. Por quê? Porque alguns judeus, judaizantes, queriam, repito, que a igreja dos Gálatas, assim como outras igrejas, vivessem debaixo da lei, mesmo crendo em Jesus, tá? Versículo 2 agora. No entanto, ele está sujeito, no caso o menino aqui da figura, né, o menor de idade, está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Ou seja, o menor de idade, que na figura ali é quem estava debaixo da lei, não podia herdar nada. Então, qual é a diferença do filho para o escravo neste sentido? Nenhuma, porque tanto o filho quanto o escravo não têm acesso à herança, o filho menor de idade, no caso, né? Então a lei servia o quê? De guardiã, de tutora, de aio, né? Em algumas versões. Esse é o sentido que Paulo está dando aqui. Então, enquanto a pessoa é menor de idade, ou seja, enquanto a pessoa é religiosa, está debaixo da lei, ela vive como escravo, não tem diferença. É o ponto de Paulo aqui. 3. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando estávamos lá debaixo da lei, estávamos escravizados, olha só, aos princípios elementares do mundo. Já expliquei muitas vezes e vou repetir. Princípios elementares ou rudimentos, em algumas versões, vem do grego estoicheia. Essa palavra sempre era usada para se referir às obras da lei, nesse caso aqui no contexto bíblico, tá? Estoicheia literalmente significa elementos, coisas básicas, mas era uma referência às coisas, às obras da lei. Tá? Porque as obras da lei era, por assim dizer, o A, E, I, O, U da obra de Deus. O ABCD da fé. Foi o início com os judeus ali. Só que o chamado para a igreja não é viver na base, no A, E, I, O, U. Inclusive, na carta aos Hebreus, no capítulo 6, está escrito que o povo de Deus devia deixar os rudimentos, os princípios elementares da doutrina cristã. Porque eles estavam ali crendo em Jesus, mas ainda preocupados com obras da lei. Então, a palavra de Deus estava alertando aqueles irmãos ali daquela carta. Olha, vocês têm que deixar os princípios elementares, o A, E, I, O, U. Vocês têm que avançar na fé. Perceberam? É o que Paulo está falando. Antes da cruz, nós estávamos escravizados dos princípios elementares do mundo. Entende? Mas antes, agora não. Agora estamos em Cristo, Gálatas 4 e 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, até porque ele veio para cumpri-la, né? A fim de redimir os que estavam sob a lei, ou seja, resgatar, né? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, os gentios foram resgatados da condição de pecado, no caso, aqueles gentios que eram eleitos de Deus, e os judeus foram duplamente redimidos. Porque os eleitos de Deus dentre os judeus foram redimidos tanto da condição de pecadores quanto da obrigação de cumprir obras da lei. Então o Senhor resgatou o seu povo completamente. Entende? Então, a partir da cruz, neste sentido, todos passaram a ser filhos, todos os eleitos, tá? Todos que eram eleitos, que haviam sido predestinados por Deus antes da fundação do mundo, passaram a estar na condição de filhos. Entende? 6. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba, que significa Pai. Tá? A expressão não é Abba Pai. Tá bom? Eu sempre digo isso. Muitas pessoas vivem na internet, Abba Pai, Abba Pai. Não existe a expressão Abba Pai. A expressão é Abba, vírgula, que significa Pai. Tá? Porque a palavra Abba, no hebraico, já é Pai. Até onde eu sei, inclusive, é uma forma carinhosa de se referir ao seu pai. Então nós clamamos Abba, que significa pai. Versículo 7.
Assim, você já não é mais escravo, mas filho, tá vendo? Aquilo que nós lemos antes, né? E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, em relação à religião, nós não somos mais escravos dela, porque somos filhos de Deus. Este é o sentido. 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Ou seja, vocês eram escravos dos líderes religiosos, dos doutores da lei, entende? Dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Vocês eram escravos daqueles mandamentos, de todo aquele contexto. 9. Mas agora, conhecendo a Deus, olha o que Paulo fala. Ou melhor, sendo por ele conhecidos. Por que Paulo fez essa correção aqui? Porque, na verdade, o povo de Deus é conhecido por ele desde antes da fundação do mundo. Então não é você que conheceu Deus, é Deus que te conheceu antes. Esse é o ponto aqui. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por ele, como é que estão voltando? Olha a pergunta do Paulo, gente. Como que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares? Estoicheia, rudimentos, obras da lei, fracos e sem poder. Olha só, gente. Querem ser escravizados por eles outra vez? Esta era exatamente a situação dos Gálatas ali. Haviam crido em Jesus por meio da graça. Paulo chega a dizer em sua carta que eles foram criados na graça. Estavam regredindo para um outro evangelho. E Paulo disse que, na verdade, não é outro, porque não tem outro além da graça. Na verdade, tem alguns aí perturbando vocês, querendo perverter o evangelho com obras da lei. Aí Paulo fala, vocês são conhecidos de Deus desde antes da fundação do mundo. São filhos, não são mais escravos. E vocês estão voltando para os mesmos princípios elementares, fracos, sem poder. Meu irmão. 10 e 11. Assim é a religião hoje, gente. Estão debaixo dos rudimentos. Paulo está falando aos Gálatas aqui, mas essa palavra de Paulo serve para a chamada igreja hoje. Porque eles são escravos religiosos. Vocês estão observando dias especiais? Uma claríssima referência ao sábado, né? Ou sábados, né? Porque é toda semana. Então, a claríssima referência de Paulo aos sábados. Ué, Gálatas, vocês estão aí debaixo da lei de novo? Quer dizer que vocês estão guardando sábados? Observando dias especiais? E meses? Ocasiões específicas e anos? Aqui Paulo faz uma referência às festas judaicas, né? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Que puxão de orelha, hein? Que vergonha, né? Que vergonha para os Gálatas. Paulo disse, eu estou temendo que o meu esforço foi inútil, porque eu me esforcei para ensinar e vocês estão dando ouvidos aos judaizantes. Deus não quer ser servido por religiosos. Isso não é servir a Deus. Percebe? Isso foi antes da cruz, período da lei. Na graça isso não existe. Isso é uma aberração. As pessoas hoje que se dizem cristãs, que estão no meio do sistema templário religioso, elas estão vivendo uma aberração. É uma vida totalmente sem fundamento bíblico. Porque acham que servem a Deus, mas estão servindo a sistemas humanos. Deus não quer que o sirvamos por meio de religião alguma. Vamos ver Colossenses? Olha só o que Paulo fala aqui sobre isso. Capítulo 2, do 1 ao 8. Depois eu vou ler o 20 e o 21. Versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, Colossenses, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Vamos lá. Paulo está falando de que tipo de luta? Luta intelectual. O Paulo estava lutando para que aquelas igrejas se mantivessem debaixo da graça que ele havia ensinado. Aquelas igrejas cresceram no conhecimento da graça, mas, como eu disse, elas viviam sendo invadidas pelos judaizantes. Ou invadidas, ou pessoas que já estavam dentro da igreja e que se levantavam contra a graça. Percebe? Então Paulo vivia lutando intelectualmente contra isso. E Paulo fala, eu luto por vocês
Eu luto pelos irmãos de Laodiceia e por todos aqueles que ainda não me conhecem. Eu estou lutando para que essas pessoas vivam a graça do Senhor. 2. Esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, vejam só, do pleno conhecimento. Eu quero muito isso para vocês, Colossenses, para os irmãos de Laodiceia, para os demais irmãos que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu quero que vocês tenham todo o conhecimento para que vocês nunca caiam nas armadilhas do sistema religioso, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O mistério de Deus só é revelado pelo verdadeiro evangelho, que é a graça. A palavra da graça revela Cristo, ou seja, a cruz, o que Jesus fez ao morrer e ressuscitar. A palavra da graça evidencia o Calvário, por isso que Paulo a chama de palavra da cruz. Então Paulo se esforçava para que as igrejas estivessem sempre envolvidas e submetidas à palavra da cruz. Por quê? Porque Deus não quer ser servido por religiosos. 3. Nele, isto é, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é na lei, é em Cristo, Colossenses. 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Vamos lá. Irmão Cristiano, o que é um argumento aparentemente convincente? É um sofisma. São argumentos que parecem verdadeiros num primeiro momento. Superficialmente eles fazem sentido, mas eles não têm base no raciocínio pleno. Isso acontece no sistema religioso à beça, à vontade. Porque você vai numa chamada igreja do sistema, você ouve um pastor, um líder, ou seja lá quem for, pregando, muitas vezes aquele líder é super eloquente e as coisas que ele fala parece fazer sentido. E você ouve e pensa, poxa, realmente, isso aqui faz sentido, aquilo ali faz sentido. Mas quando você vai no âmago do raciocínio e você coloca a palavra como fundamento, aqueles raciocínios, aqueles argumentos caem por terra, porque são argumentos aparentemente convincentes. São sofismas. E veja, isso acontece até no meio de quem diz pregar a graça. Cuidado com isso aí. Que está um andaço de graça aí, entre aspas, mas uma graça totalmente distorcida. Não tem Jesus, não existe mais graça, não existe mais oração. Tem um agora aí dizendo que não, a oração acabou porque o apóstolo Paulo parou de orar. É um brincalhão, né? Esse é um piadista. Porque o apóstolo Paulo foi o que mais incentivou a oração. E Paulo foi o que disse a célebre frase, escreveu no caso, orem sem cessar. Não foi o que Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses? Orem sem cessar. Paulo escreveu aos Tessalonicenses e deixou essa recomendação. Aí vem um picareta e diz, eu prego a graça e não existe oração. Está entendendo o ponto? Ah, porque o ano 70... O que ano 70 tem a ver com oração? Oração é contato com Deus. Quer dizer que o ano 70 aconteceu e o contato com Deus acabou? Mas tem gente caindo nisso aí. Tem gente se curvando para essa graça, entre aspas, pregada por aí. Então, são argumentos aparentemente convincentes. Cuidado. Cuidado, tanto dentro do sistema quanto dentro da chamada graça. Cuidado com isso aí. Fundamente a sua vida no que está escrito, para você não errar. 5. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Olha que coisa linda, né? Pra vocês verem, amados, o Paulo estava distante fisicamente, mas ele estava junto em espírito. É o nosso caso, né, para vocês que estão distantes de nós aqui fisicamente, porque vocês estão pela internet, mas em espírito nós estamos juntos. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Coisa linda, né? 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, aí eu pergunto, como que os colossenses receberam a Cristo? Através de Paulo.
E o que Paulo ensinou para eles? A religião judaica? Mandamentos de homens? É isso? Jesus de Nazaré? E jejum? E sacrifica? Guarda sábado? É isso que Paulo ensinou? Não. Paulo ensinou a graça. Então, quando ele diz, assim como vocês receberam a Cristo, ou seja, a graça, o conhecimento da graça. Então, assim como vocês receberam a Cristo através do conhecimento da graça, o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, vocês receberam a graça, continuem debaixo da graça. Eu sei que há pessoas no meio da igreja aí, ou invadindo a igreja aí, com esses raciocínios do sistema judaico. Mas eu digo para vocês, não deem ouvidos. Continuem a viver nele, na graça, em Cristo, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Maravilha. 8. Agora, olha as recomendações de Paulo no 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Colossenses, cuidado. Digo para vocês hoje, vocês que estão me assistindo aí pela gravação, ou ao vivo aí pelo YouTube, pelo Facebook, você está tendo contato com essa palavra, eu digo para você, tenha cuidado. Cuidado com os raciocínios do sistema mundano religioso, cuidado com os raciocínios dos que dizem pregar a graça e estão distorcendo tudo. Repito, fique sempre com a palavra, com o que está escrito. Assim você não vai errar. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam, vejam só, nas tradições humanas e nos, mais uma vez, princípios elementares deste mundo, obras da lei, em outras palavras. Colossenses, fiquem firmes na graça. Não se dobrem a essas tradições religiosas humanas que vêm dos princípios elementares, ou seja, vêm das obras da lei, vêm do antigo pacto. Não se envolvam com isso. E não em Cristo, ou seja, o fundamento não é Cristo. O fundamento, gente, da religião não é Cristo. Veja, pode até ter rótulo, mas não é Cristo. 20 e 21. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, ou seja, vocês morreram para a religião, vocês morreram para as obras da lei, acabou isso aí. Por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, ao mundo, se submetem a regras? Não manuseis, não prove, não toque, não faz isso, não faz aquilo, é proibido, é pecado, cuidado, faz a campanha, sacrifica, paga o preço. Sabe essas coisas religiosas? Ô Colossenses, vocês estão de brincadeira, né? Vocês ouviram a graça e estão se submetendo a isso agora? Pois é, amados. Esse foi o puxão de orelha que Paulo deu ali. Porque Deus não quer ser servido por meio de religião. O serviço que nós oferecemos a Deus não tem a ver com religiosidade. Deus não quer ser servido assim. Então tá, irmão Cristiano, eu já entendi que o autêntico serviço que eu devo oferecer ao reino de Deus não vem de religião, de frequentar templo, de pagar preço, de cerimônia, de proibições e imposições de homens. Mas como que Deus quer ser servido então? Número 1, em espírito e em verdade. Filipenses 3, versículos 2 e 3. Cuidado com os cães. Aqui o Paulo está fazendo uma referência aos homens do sistema judaizante. E essa palavra, amados, cães, é um xingamento terrível. Tá? Porque os cães, para os religiosos judeus, eram considerados animais impuros. Principalmente aqueles cães que viviam na rua, né? Porque eles comiam lixo, comiam resto de animais. Então a lei judaica dizia que eram animais impuros. Então quando Paulo chama de cães, ele está realmente rebaixando aqueles caras. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Sabe qual era a falsa circuncisão? A circuncisão feita por meio da lei. Era o sistema religioso judaizante, era a falsa circuncisão. 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Olha só que coisa linda. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Amados, adorar é servir.
Aqui, na Nova Versão Internacional, foi traduzida por adoramos. No texto em grego é servir. Por isso que algumas versões em português diz nós que servimos pelo Espírito de Deus. Porque adorar é servir. Na verdade, a Nova Versão Internacional aqui nem errou. Porque adorar é servir, servir é adorar. Como eu disse agora há pouco, a adoração tinha aquele mover religioso de adorar ou no templo ou em direção a ele, e se ajoelhar, colocar a cabeça no pó da terra e fazer aquele movimento. A adoração era aquilo, entende? Na graça, não. Adoração em espírito e em verdade, ela não tem a ver com locais específicos, com templos, com horários certos, com dias certos. Não. É em espírito e em verdade, ou seja, adoração, o serviço que oferecemos ao reino de Deus, não tem dia, não tem hora, é todo dia. É no espírito. Percebe o ponto? Não há limitações religiosas. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Como estudamos recentemente, confiar na carne aqui é confiar na sua posição religiosa. O contexto deixa isso muito claro. Então, adorar é servir. Servir é adorar. E isso é feito pelo Espírito, ou seja, na direção do Espírito. A direção do Espírito vem por onde para nós? Através de onde? Da palavra da graça. Paulo não disse que a palavra é a espada do Espírito? É um instrumento do Espírito para as nossas vidas. Então, a direção que você tem não vem da lei, não vem dos mandamentos gravados em pedras, não vem dos 613 mandamentos dos judeus, não. A direção do Espírito vem pela palavra. Está em nosso coração. Perceberam o ponto? Então nós adoramos em espírito, servimos em espírito. João 4:24. Ora, Deus é espírito e é necessário, olha só a palavra, gente, necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não tem limitação religiosa, não tem essa de ir no templo, no monte, não sei aonde. Não, isso acabou de uma vez por todas. Deus é espírito e a adoração, o serviço é aqui, ó, no coração. É a direção do Espírito na sua vida. Então você adora em espírito e em verdade. Você adora com a mente. Irmão Cristiano, o que é servir? Adorar com a mente. O que é isso? É através da direção do Espírito na sua mente. Percebeu? Na religião é o quê? São regras. Olha, nós temos 10 regras gravadas em pedras. E temos todo um desdobramento. São 613 mandamentos da lei judaica. Então vamos conferir aqui as pedras. Vamos conferir os pergaminhos. Vamos ver quais são os mandamentos. Havia até lá os doutores da lei, os eruditos para interpretar a lei, né? Os escribas. Havia tudo isso. Por quê? Porque a direção era pela letra. Aí Paulo vem e diz, não. Nós servimos agora, não mais naquela letra lá. Nós servimos a verdadeira lei de Deus, a lei do Espírito da vida, que é a direção do Espírito em nossa mente. Perceberam? Isso é servir com a mente. Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, olha só, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. No contexto, a lei do pecado era o desejo pelas práticas más. Aí Paulo fala, na minha carne eu tenho esses desejos maus, mas a minha mente quer servir a Deus. Ou seja, porque a minha mente tem a direção de Deus. A lei de Deus está aqui. Não foi o que a profecia de Jeremias disse? Na nova aliança eu vou escrever as minhas leis nos seus corações. Coração é a mente, gente. Então a lei de Deus está aqui. Não é a lei de Moisés, não confunda. Lei de Deus aqui não é de Moisés. É a lei do Espírito da vida. Paulo fala, inclusive, no contexto do capítulo 8 de Romanos. A lei do Espírito da vida é a direção de Jesus, do Espírito de Cristo em nossa mente. Então nós servimos em espírito e em verdade. Ou seja, servimos com a mente na direção do Espírito em nosso entendimento. Servimos também de coração. Na religião, amados, por mais que você diga que na época que você era religioso você servia de coração, no fundo havia no seu coração, na verdade, uma obrigação de praticar tudo aquilo. Porque você tinha medo de perder salvação, não é verdade? Tinha medo de ir para o suposto inferno, de fogo eterno.
tinha medo de Deus pesar a mão, de você ficar no arrebatamento, toda essa bobagem religiosa, você fazia, assim como eu fazia, com medo disso aí. Então você até pensava, não, eu faço aqui de coração, eu cumpro aqui os mandamentos de coração. Mas no fundo havia toda aquela exigência, né? Todo aquele desejo de não sofrer consequências. Isso não é servir de coração. Então, como Deus quer ser servido? Em espírito e em verdade. Então, sem limitações religiosas. Ele quer ser servido com a mente, ou seja, o seu entendimento sendo direcionado pelo Espírito, não pela lei, não por religião alguma. E de coração. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. De todo coração. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Perceberam, amados? Nós somos escravos de Cristo. Que Paulo disse, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. No texto em grego, a tradução é escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Cristiano, escravo de Jesus Cristo. Juliana, escrava de Jesus Cristo. Perceberam? É o nosso chamado. Você não é mais escravo do sistema religioso, da lei, dos mandamentos do antigo pacto. Não. Você é filho. Então você não tem direcionamento mais de lei na sua vida. Você é direcionado pelo Espírito. Agora, você é um filho que serve. Esse conceito que eu apresentei no início. Somos filhos? Sim. Ou seja, não somos mais escravos da religião. Porém, de Jesus nós somos. Somos servos dele. Servimos em espírito e em verdade. Servimos com a mente, servimos de coração. Servimos através, amados, das boas obras preparadas de antemão. Efésios 2:10. Clássico, né? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então você foi eleito, a sua mente foi salva, o seu entendimento foi liberto, porque Deus queria que você fizesse boas obras. Então fomos salvos para as boas obras, não por elas, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Tito 2, 7 e 8. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Eles aqui no contexto eram jovens, tá? O Paulo estava aqui ensinando, dando diretrizes para Tito. E Paulo disse, Tito, em relação aos jovens, seja você exemplo para eles, fazendo boas obras. Tito, os jovens vão te ver fazer boas obras e vão querer fazer também. Em seu ensino, mostre integridade, seriedade. 8. Use linguagem sadia, olha só, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Olha que coisa linda. Tito, tem um bom testemunho aí, porque os opositores querem falar mal de você porque você prega a graça. Se eles falam mal, eles inventam. É o meu caso, da minha esposa Ju. As pessoas falam mal de nós porque pregamos a graça. Mas eles têm que inventar tudo. Porque verdadeiramente não tem nada para falar de nós. Devido à seriedade do nosso trabalho. Então nós seguimos esse ensinamento que Paulo deu a Tito, nós abraçamos também. Perceberam? Isso é servir a Deus. É fazer boas obras, é ensinar a graça, é orar pelas pessoas, é ser honesto. Entende? É ser luz do mundo, é influenciar positivamente, é fazer o bem. Servir a Deus é isso, gente. Não é ser religioso, é fazer boas obras, em espírito e em verdade, com a mente de Cristo. Hebreus 10, 23 e 24. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Vamos uns aos outros, amados, nos incentivar às boas obras. Vamos abrir a mente dos nossos irmãos. Vamos falar da importância disso, de você ser bom, ser honesto, ser uma pessoa referência.
A sociedade que te cerca tem que te olhar e te ver como referência. Aquele cara ali é referência. Ele brilha. Ele é exemplo. E isso é servir a Deus. Não é ser religioso. Colocar uma Bíblia aqui debaixo do braço, vou lá tomar minha Santa Ceia, vou jejuar, fazer acontecer. E, na verdade, a vida do cara é isso aqui, ó. Deve todo mundo, paga ninguém, é picareta, mentiroso. Evidentemente, nem todos os religiosos são assim. Mas há muitos assim, se escondendo atrás da máscara religiosa. Isso não é servir a Deus, gente. O verdadeiro serviço é esse que você leu aqui agora. Não é ser religioso. O verdadeiro serviço é você fazer boas obras, é servir em espírito e em verdade, com a mente, de coração. É isso que Deus quer de nós. E Ele tem grande galardão para quem o serve assim. Entenda isso, tá? E eu quero encerrar com Romanos capítulo 14, 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá vendo, gente? O reino de Deus é isso. É a manifestação de justiça. Quando você faz, por exemplo, boas obras, é a justiça de Deus atuando na terra. Vocês estão entendendo? Justiça de Deus também pode ser entendida como boas obras. Obras de justiça. Já ouviram falar disso? Obras de justiça são boas obras, porque elas manifestam a justiça de Deus. Então o reino de Deus é isso, justiça. Reino de Deus é viver em paz, é alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só que coisa linda. Sabe por que é aprovado pelos homens? Porque isso é útil aos homens. O apóstolo Paulo deixou isso claro, né? As boas obras são úteis aos homens, ou seja, são úteis à sociedade humana. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele tem boas obras, ele é útil à sociedade humana. Ele não fica preso em 4 paredes denominacionais, fazendo jejum, comendo Santa Ceia, pagando preço, subindo um monte, etc, etc, etc. Não! O verdadeiro servo de Deus está fora do sistema denominacional. Ele está servindo aos outros, ele está amando, ele está sendo luz do mundo, sal da terra. Este é o nosso chamado, porque o Senhor nos revelou a graça, salvou a nossa mente, para que nós fôssemos servos verdadeiros, servindo em espírito e em verdade.